E aí, povo, beleza com vocês? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora o exercício 28 da página 56, capítulo 12, frente 1 da apostila 3 de vocês. O enunciado é bem direto, ele fala: sendo dados os conjuntos A, que é formado pelos elementos A, B, C e D, e o conjunto B, que é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, perguntam-se no item A, quantas funções de A em B é possível determinar, e B, né, no item B, quantas dessas não são injetoras. Então aqui, né, tá o resumo das informações, o conjunto A aqui com os elementos de A até D e o conjunto B com os elementos de 1 até 7. E aí as perguntas, quantas funções de A em B a gente pode fazer e quantas não são injetoras. Então, para o item A, primeiro a gente vai ter que lembrar, né, o que é uma função. Para uma relação entre dois conjuntos ser considerada uma função, a gente precisa que todo mundo do conjunto A, né, que no caso é o nosso domínio, eles precisam mandar setas, certo? Então todo mundo tem que estar ligado com alguém dali e não pode mandar duas setas ao mesmo tempo. Então, se o A está ligando, ele precisa ligar com alguém, e ele não pode estar ligado, por exemplo, com um e com o 3 ao mesmo tempo. Isso é até bom pra gente, porque na hora que a gente for fazer aqui os casos, fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Eu fiz, né, 4 risquinhos aqui, cada um eu puxei as setinhas para a gente saber quem é quem. Então essa primeira setinha, o primeiro risquinho aqui é a representação do elemento A lá, depois o segundo aqui para o B, o terceiro para o C, o quarto para o D, certo? Então eles estão na ordem, mas é só para ficar claro o que eu estou fazendo, que eu estou pegando os elementos do A para ligar do A com o B mesmo, então eu vou ver as possibilidades que eu posso colocar em cada casa, né, em cada elemento do conjunto do domínio. Então aqui o que acontece? O A ele precisa obrigatoriamente estar ligado com alguém do B. Então eu não posso ter a opção tipo vazio ou ninguém. Então eu preciso ter um desses números aqui. Por isso que eu coloquei todos os números. O 1, o 3, o 5 ou o 7. Precisa estar ligado. E eu não posso colocar dois ao mesmo tempo. Então eu não posso ter a dupla 1 e 3 ou a dupla 1 e 5 e outras duplas ou trios ou por aí vai. Ele tem que estar ligado com somente um. Então eu só posso ter ou o 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7 separadamente para cada um deles. O que me dá 4 possibilidades. Já para o B, o que acontece? Como ele só falou função, então ele ainda não está falando nada de tipo, se tem que sobrar, se não tem, ou se pode vir repetido ou não. Então, é exatamente a mesma ideia. Ele tem que mandar seta, certo, para alguém e não pode ser repetido, então ele tem exatamente as mesmas possibilidades. O 1 sozinho, o 3 sozinho, o 5 sozinho e o 7 sozinho. Por isso que é 4 de novo de possibilidades que a gente tem para o B. E aí, eu só fiz esse igualzinho aqui para representar que a gente vai ter exatamente as mesmas considerações, tanto para o C quanto para o D. Então, a gente também vai ter 4 possibilidades para cada um. E aí, isso na multiplicação, certo? Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 256. Tudo bem? Então, a ideia é só lembrar que é uma função, tira a possibilidade de não poder colocar nenhum número e tira a possibilidade de colocar duplas ou trios dentro aqui de cada uma das letras que a gente está usando. Tudo bem? Cada um dos espacinhos. Bom, já para o item B, agora sim ele dá uma condição. A gente não quer injetoras. E o que é uma função injetora? A função injetora é aquele que a gente tem ligado um termo de A, né, um dos termos de A, com somente um termo de B. Então, né, se o x é único, o y também é único, tem aquela mais formal. Então, basicamente, é 1 para 1. A gente só tem um elemento ligado com um elemento. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o A, que é o nosso primeiro, ele ainda tem todas as opções, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Então, ele pode pegar qualquer um desses 4 aqui. Já o B, ele não pode pegar o que a gente pegou antes, certo? Então, se eu escolhi o 5 aqui para estar no A, então, nas opções do B, eu só tenho 1, 3 e 7. Então, diminuiu 1. E aí, depois para o C, também diminui 1, porque não pode ser nenhum dos anteriores, e por aí vai. Que é o que a gente está acostumado quando a gente faz os anagramas mesmo, ou coisa desse tipo.
né? Que é isso aqui vira um 4 fatorial, porque a gente não pode usar as possibilidades que já foram antes, certo? Então, isso aqui que eu estou calculando, na verdade, é uma função que é injetora. Mas não era isso que o exercício tinha pedido. Ele quer o que não é injetor. Que então, isso aqui que eu estou fazendo é uma prática comum, que é fazer o total e tirar o que a gente não quer. Como a gente já sabe que o total é 256 pelo item A, e calcular tudo que não é injetora ia dar bastante trabalho, é mais fácil calcular as injetoras, porque é pouquinho, né? Que são essas 24, nosso 4 fatorial, e tirar do total, o que vai dar 232. Tudo bem? Então, né, só dando aquela repassada rápida no exercício, no item A, a gente, como só queria funções, sabendo as condições de funções, a gente vê as possibilidades que tem para cada um, são todas as mesmas, vai ficar 4 a quarta aqui. E aí para o item B, lembrando que injetora a gente tem que ter 1 ligado com 1, então é basicamente a gente está pegando os números daqui sem repetição, então virou um 4 fatorial, que aí a gente tirou do total porque a gente queria não injetora. Beleza? Então, gente, o exercício é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e até os próximos.